Então, Nicolas, obrigado por ter vindo aqui, cara. Obrigado, Vilela. Eu queria até trazer antes, né, perto das manifestações, Sim. mas imagino que tava todo mundo te chamando, não deu pra vir. E, Tem erro, não. seguinte, você pelo sotaque, a galera já se ligou que você é de Minas, né? Eu tenho muito Falou uns sotaque trem. mesmo, eu não Pô, sinto, cara. Falou uns trem aí, Eu não sinto, tudo bem. esse trem aqui. Pois é, tudo é trem, tudo é trem. É muito, cara, de Minas. E de Minas para o Brasil, cara. Você é um cara que tá se destacando bastante e você é associado muito por ser bolsonarista. É isso que te define? O que te define, cara? Porque eu não gosto muito de rótulos, né? E tô vendo no chat todo mundo... Pô, o cara defende o Bolsonaro, o cara passa pano pro Bolsonaro. Você tem consciência disso? Por que você acha que acontece isso? Qual é a sua posição? Vilela, é o seguinte, a galera hoje excluiu a complexidade do ser humano. Ou seja, não existe mais personas. Existe, coloca você dentro de uma panela e não importa. Uma caixinha e aquilo. A galera geralmente que me xinga e tudo, não sabe, tipo, de onde eu vim, quem eu sou, o que de fato eu defendo. Você pega o meu Instagram, óbvio, você vai ter ali algumas pautas que defendem o governo, mostra ali a realidade sobre algumas coisas. Contudo, não tem só Bolsonaro. Pelo contrário, eu sou o Nicolas Ferreira. Eu tenho a minha complexidade, eu tenho os meus sentimentos, meus desejos, meus vícios, meus erros, minhas virtudes. E o problema é que hoje os caras rotulam pra tudo. Então, por exemplo, se tu chama um cara que defende o governo, você é bolsonarista. Exatamente. Se tu chama um cara que é de esquerda, você é comunista. Então, a gente era comunista semana passada e essa semana vamos ser bolsonarista. Pois você é um trans entrevistador, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, você sente que você acabou. Exatamente. Então é bizarro. Então, assim, eu peço geralmente pra galera realmente ver o meu conteúdo. Tipo, cara, vê o que eu defendo. Porque eu defendo uma agenda, eu defendo pautas. Então eu sou conservador. Uma pessoa jamais vai me definir por completo. Ela jamais vai falar o que 100% eu concordo. Porque a gente não concorda 100% com ninguém, cara. Então, assim, eu sou cristão, ponto. Então, 100% daquilo que eu acredito provém da Bíblia. Aí sim, aí é o cara que eu concordo 100%, que é Jesus Cristo. Entendi. Agora, os demais, eu discordo em algum ponto. Claro, pode você ser... não vai concordar 100%. Pô, pode ser com a minha mãe. Você não assina uma carta em branco, né? Não é uma procuração, tudo que o Bolsonaro falar é o que eu tô falando. Não, eu sinto que eu tenho as qualidades dele, eu sinto que ele tem as qualidades, ele tem os seus defeitos, só que eu preciso ter não uma visão histérica e sentimentalista sobre o contexto político. Eu preciso ter uma visão um pouco mais racional e falar, opa, pera lá, se eu seguir por esse caminho aqui, eu tô mais ajudando meu país ou eu tô, sabe, simplesmente querendo pagar de bonitão na internet, não quero ser nem Lula nem Bolsonaro e... Entendeu? Ano que vem você vai ter que escolher alguém. O que você tá dizendo é que, cara, vai chegar um ponto que não dá pra ficar em cima do muro. Porque terceira via acho que não vai rolar, né, cara? Não, isso aí é coisa de tempo, né? Disneyland, não dá tempo. Você não vê ninguém surgindo, assim? Não, e outro, Vilela, qualquer lugar que você vai, os caras estão colocando aí que o Lula tá na frente nas pesquisas. Tá muito estranho isso, Na boa, eu não sei aonde. E, por exemplo, lá em Minas, a Dilma tava em primeiro lugar. Ela não ficou nem em quarto, ela ficou em quarto lugar. Na hora senadora, de pra apurar Senado. os votos. Ela não ficou nem entre os 3 primeiros. Ou seja, eu não acredito, de verdade, eu não acredito. Pesquisas. Mas assim, eu também não sou daquele tipo de cara que acredita em, sei lá, umas teorias da conspiração absurda. Eu só acho que a realidade que eu tô vendo é onde eu vou, o cara tem uma popularidade muito forte. E mesmo com os desgastes que ele sofreu. Com tudo, a situação do país que a gente tá passando, Sim. ainda a galera ter esse apoio ao presidente. Porque, cara, quem não tá puto com gasolina 7 pau, como ele tratou todo o lance da pandemia, que poderia ter salvo muitas vidas e muitos outros problemas. Né? O IOF agora acabou de aumentar e tal, e a galera indo... Você acha que o pessoal não sabe disso ou, tipo... isso e podia estar pior? Não, o que você acha que é? É que eu acho que, tipo assim, cara, eles colocam uma meta inatingível pro presidente e aí terceiriza todas as culpas pra um cara. A galera não tem noção do que os governos do passado fizeram de fato com o Brasil. O sistema é muito grande. Tipo, você tem gente de esquerda e pessoas que sugam a máquina pública em todos os lugares. Então, assim, por exemplo, foi o que eu falei numa entrevista, eu disse, olha, os caras, eles são histéricos com os defeitos do governo Bolsonaro. Os caras... Tipo, MBL e tal, os caras. Eles são histéricos com o governo Bolsonaro e são tímidos com as suas qualidades. Ninguém fala, por exemplo, que o Carlos Nadalim criou a Secretaria da Alfabetização e fez um projeto de alfabetização incrível, cara. Sabe, eu tive na palestra dele lá no CIPEC, que foi um evento conservador que teve agora aqui no Brasil. E assim, incrível a participação do cara. Você tem ministros hoje, como por exemplo o Tarcísio, que o cara deve estar asfaltando agora algum lugar no Brasil. Você tem pessoas realmente capacitadas em locais capacitados. E aí é o seguinte, a corda não tá no meu pescoço. O peso e contrapeso, a chantagem, ter que articular, conversar com esses caras, não sou eu que tô fazendo isso. E aí onde, na história, você consegue comparar um governo que enfrentou uma pandemia, velho?
primeiro ano de governo Bolsonaro, até o próprio Renan do MBL tem vídeo dele falando, olha, eu vou ter que agradecer tipo assim, parabenizar o Bolsonaro, porque ele fez a reforma, né, da Previdência e tal, tudo mais, parabéns, deixou de lado ali, digamos assim, as diferenças e articulou. Então, peraí. Então, a articulação naquela época era válida, agora eu sou um bolsopetista, porque eu tô colocando pessoas, digamos assim, em posições estratégicas para poder atingir algo. Então, se ele não articula, ele é um ditador que não sabe conversar. Se ele articula, ele é do centrão e ele é um amante do centrão. Então, decidam-se. Sabe, eu fico assim, pô, e você? O que vocês fariam? Eu não acho que esses caras, principalmente, eu tenho minhas críticas ao MBL, mas também reconheço, por exemplo, eu conheço o Kim desde quando eu trocava ideia com ele, tipo, no Facebook, ele chamava pra poder fazer live com o Olavo. Pô, e aí, depois disso, eu fui vendo algumas coisas e falei, olha, perderam a essência. Ou talvez nunca foi a essência. Mas eu vou olhar pra eles e falar assim, isso é um projeto de poder ou é um projeto de Brasil? Então a questão dos caras é o quê? É tomar o poder, é isso. Ah, não, eu não quero nem Lula e Bolsonaro, eu quero eu. Você acha que o MBL, no fundo, quer colocá-los como uma alternativa a isso? Claro, claro. Por isso que eu falo. Pede pros caras falar assim, olha, o que você acha da gestão no âmbito do Tarcísio? O que você acha, por exemplo, do Ministério da Educação, do Nadalim que tá lá? Sabe? Aí você pega quantos anos de esquerda, você pega 3 anos, nós temos 3 anos de governo Bolsonaro, sendo que 2 uma pandemia ferrada, que outra, destruiu a economia, não foi só do Brasil não, de todo mundo. Claro, claro. E outra, no começo eu lembro a primeira declaração que ele fez no público, pela televisão, o Bolsonaro, ele falou, olha, nós não podemos subestimar o vírus, por mais que ele tenha dado todas as declarações antes e tal, que dá uma como eu posso dizer, ele meio minimizada. Que... Isso, deu uma minimizada e tudo. Por mais que a questão da gripezinha também... Ele zoou o vírus, né? Mas... Não, calma. A questão da gripezinha foi o seguinte. Ele falou, claro, olha, eu, que tenho um histórico de atleta, pra mim, seria como se fosse uma gripezinha. Ele falou pra ele, se eu sou assessor, tô redindo aquilo dali, eu falo, não. Não fala essa merda. Só que ele aqui não fala, não. Porque a taxa de analfabetismo funcional do Brasil é mais de 60%. Então eles vão utilizar isso como munição pra poder te atacar. Tá ligado? Claro. Mas não é só isso, né, cara? Ele, sempre falando mal de vacina, atrasando. O lance daquela... É muito emblemático, aquela criança com máscara que o pai dá, ele vai e tira a máscara. Sabe, essas coisas que... Ele não precisava fazer essas paradas, velho. Mas o que acontece? Ele, cara, a questão da vacina, por exemplo, tinha que ter aprovação depois da Anvisa, que é a agência regulamentadora disso. Então, precisava passar pela caramba da agência. E como você dá digamos assim, vamos fazer de qualquer jeito, vender pra cá. A própria Pfizer tinha algumas cláusulas lá no seguinte sentido, que o fórum de julgamento seria não aqui no Brasil, mas seria em Nova York. E qualquer efeito colateral que tivesse, seria 100% responsabilidade do governo federal. Se eu sou a Pfizer, eu vendo até xixi pra gente. Não vai dar nada pra mim mesmo. Então é muito inocente você saber que não tem uma questão de grana aí por trás. Não existe classe mais, digamos assim, que tem mais treta de ego, de não sei o quê, infelizmente, do que a classe científica. É eu que sei, é isso aqui, essa é a melhor, essa é a outra. Então, assim, a quantidade de máscara, álcool em gel, de questão dos equipamentos lá que tinha que ter pra cuidar, digamos assim, da pessoa que tem coronavírus, eram coisas absurdas de quantidade monetária. E aí eles estão jogando em cima da responsabilidade inteira, só do Bolsonaro, todo o sistema de saúde público. Mas ele brigou com o Mandetta, ele brigava com todo mundo. Pô, mas o Mandetta chegou, Vilela, e falou assim, olha, só quando você sentir falta de ar, você vai no hospital. Isso no começo, depois ele viu a gravidade, né? Pois é, então, eu posso usar o mesmo pro Bolsonaro? Isso foi no começo, depois ele viu a gravidade. Mas ele não mudou até agora, cara. Não. Você viu hoje? Não vi. Eu tava mandei até o link pra eles, não sei se vocês pegaram a foto. Ele tava comendo pizza na rua, sim, porque não podia entrar no restaurante, porque não tinha o atestado. Pois mas isso é mentira. Olha que loucura. Eu vi o próprio, cara, o Guga, aqui ó, Pois é, o Guga Chakra, tá? É o que... Depois pode... Aqui, ó, sapeca lá o tweet do Guga Chakra. Vai lá no Guga Chakra. Dá uma olhada. @Guga... É, Guga Chakra. É, Guga Chakra. O próprio Guga Chakra colocou. Não, isso não é verdade. O Guga, repito, o Guga Chakra. O cara que declaradamente não gosta do Bolsonaro. Então, que assim... ele falou? Ele falou que, tipo, na verdade isso é mentira, que na questão interna não tá precisando disso, e que ele, de fato, só optou por comer. Até mesmo, eu vi algo, mas não sei se isso é verdade. Tá. Que nessa pizzaria aí, só tem ambiente externo pra comer. E, de fato, eu já fui em algumas pizzarias nos Estados Unidos. Sim, você fica comendo na rua. Isso, você come na rua. Paga, tipo, $1, $2. Agora, o que eu não entendo na mídia é o seguinte. Tá. Vilela, não subestima o poder da mídia de mentir, cara. Eu tava em Espírito Santo, e foi acompanhar lá o Bolsonaro, tava numa viagem. Os caras mentiram nessa matéria mesmo? Não, mentiram. Não, eu tô falando coisa que acontece comigo. Se eles fazem comigo, o que eles não fazem com o presidente. Então, quando ele desembolar ali, a gente mostra.
Mas o que eles fizeram? Lá em Espírito Santo, o Bolsonaro chegou pra poder entregar lá, tipo, 400 casas através do programa Caixa e tal, tudo mais. Uma parada mó top pra galera da periferia. E aí, quando ele chegou lá no aeroporto, a galera que tava no voo comercial da Azul bateu, viu que ele tava e chamou ele. Ele quebrou o protocolo, subiu e deu um oi. A galera, mito e tal, que você quer presidente, era o moço tirando foto. Aí tinha duas mulheres lá atrás, tipo assim, genocida, sai fora, e filmando. Beleza. Sabe o que que... Aí ele foi embora e seguiu a agenda. Sabe o que saiu na mídia? Bolsonaro tenta pegar voo comercial e é expulso. Caramba, velho. Você tá entendendo? Não, É nesse nível mesmo? E aquela, sei lá como é que chama, que é a mulher lá do pessoal lá, que é deputada federal, publicando, os caras tudo como se assim, Bolsonaro foi expulso, olha só a popularidade dele caindo e tal. Eu falei, pô, nada a ver. E aí não divulgaram que o cara entregou 400 casas pra periferia. Então, assim, no fim das contas, a realidade, Vilela, eu acho que a galera, por exemplo, que apoia o Bolsonaro, fica puta, porque tanto a mídia quanto as coisas boas que ele acaba fazendo, não é exaltado. E um negocinho desse tamanhozinho, que o cara tá comendo pizza, mano. O cara tá comendo pizza. Tipo, eu não posso falar palavrão. Sabe? Claro, aqui não, pode. Não posso. Eu sei que eu não posso. Tá, mas aqui ele... Mas fala por mim, tipo... Qual? Exato, tá ligado? Então, pô, o cara tá comendo pizza, velho. Hoje, você viu que o cara, um cara lá no Rio de Janeiro, ele tava pilotando um helicóptero, Caralho, vi. O que foi aquela história? Mano, 2 caras entraram, pegaram ele e pediram pra entrar dentro do complexo de Bangu pra poder pegar preso lá, mano. Pra resgatar. Assaltaram o cara, tipo. Sei. O cara ficou fazendo, tipo, o negócio lá em cima com os caras, conseguiu negociar com os caras e deixou os caras em Niterói. Caramba, velho. E, tipo, por que não tá passando isso, velho? Tipo assim, ó, parabéns ao cara, tá ligado? Que teve ali que ter a mãe ali, o cara foi quase um Rambo de controlar aquilo dali com arma na cabeça. Saindo todo... Eu não sabia... Não deu tempo de ouvir o que era a notícia. Por que os caras não estão falando disso, mano? Por exemplo, comigo... Mas só uma coisa, você viu do Guga? Achou o tweet dele? Eu achei, e é uma notícia bem grande, então eu posso dar uma resumida aqui. Tá, resumas. Basicamente, tava falando que precisava de um cartão de vacinação pra entrar aí, por isso eles ficaram pra fora. Só que o Guga, ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Nova York, então ele negou falando que... Não precisa desse cartão. Não precisava, então, na real. Beleza, então é mentirosa. É mentira. Mas aí é aquela coisa, pra você tacar uma mentira, é muito fácil. Agora, geralmente, quando eles retratam, que nunca acontece, é uma notinha de rodapé. Então já rolou isso comigo. Por exemplo, perto do Natal, o meu amigo recebeu um fuzil da Taurus na casa dele. E aí ele falou, mano, quer gravar um vídeo aqui? Eu falei, vamos. Aí eu gravei um vídeo, tipo assim, fala galera, bom demais. Imagina você ganhar de presentinho de Natal um fuzil T4 e tal, tudo mais. Meu amigo ganhou e graças ao governo Bolsonaro, as coisas que ele tem fazendo decreto, ele recebeu. Saiu que você tinha... Não, calma. Dormi. Fui dormir, mano. Dormi de boa. Eu já tô imaginando quando eu acordei, velho, quando eu acordei tava vereador bolsonarista ganha fuzil graças ao governo Bolsonaro. Caramba, e tem gente até hoje que chega em manifestação, e aí, o fuzil? Aí eu falo, ele trouxe fuzil, tá aqui, ó. Pois mentira, tá aqui. Eu falei, cara, como assim? Eu nunca ganhei fuzil. Sério, velho? Sério. Então, assim, pra você lançar isso é muito fácil. Então, por exemplo, rolou 5 processos pra caçar meu mandato. E aí... Baseado em quê? Baseado em candidatura laranja. Falando que eu coloquei laranja na minha chapa pra eu poder ganhar. Tá. Como você faz isso? Você sabe? Como assim? O que é colocar laranja pra se eleger? Tipo assim, precisa de um mínimo de mulheres pra você se candidatar na chapa. Aí eu pego a dona Fiota, a dona não sei o quê, e coloco e pago elas, por exemplo, elas não têm nenhum voto e só pra ter. Isso, só pra ter. Mano, qual a chance de eu fazer isso? Primeira vez que eu me candidato já ia correr o risco de eu ferrar minha vida por causa disso, né? Beleza. Loucura, advogado, pau quebrando, fazendo defesa, processo difícil e tal. Aí saiu a manchete. Candidatura ao laranja. Já uma sentença, mano. E os comentários tipo, ah lá, viu, conservador, olha o cristão, que não sei o que, olha lá, acabou a manata. Nunca foi provado nada. Não. Aí saiu a sentença. Tá. Ganhei os 5, mano. Ganhei os 5. E aí saiu o pessoal... E total foi Deus, tá? Não tô zoando. Todo mundo que eu apresentava o processo, isso meu advogado me contou depois, pra eu não ficar maluco, porque eu perdi minha paz. Falei, mano, se eu pego uma juíza que quer aparecer, ela não julgou conforme a justiça, mas julgou conforme a vontade dela. Eu orei junto com a minha família, meu pai, todo dia, 3 horas da manhã. Pum, saiu a sentença. Ganhei todos. Me fala, saiu na mídia. Não saiu? Não. Saiu acho que em um jornal, O Tempo. Porque eu mandei pro cara, falei, mano, vocês fizeram na hora que eu tava ferrado, faça também pra mim. Caramba. Ou seja, a mídia tem um poder muito grande, cara, nas pessoas. Mas eu vejo também que é o que, tipo assim, ela é forte, mas outras coisas são muito mais fortes. Hoje em dia perdeu muito aquele poder que ela tinha de ser a única fonte de informação, Mas né? é aí que tá a questão. Política é isso, cara. Muita gente acha, tipo assim, Vilela, que política é assim,
eu sou político, eu influencio na sua vida através do meu projeto de lei. Não. Você para na rua aqui, ninguém sabe o nome de um projeto de lei, não. Isso aí que vem a questão teórica de esquerda, né? Que é o que Antônio Gramsci fala sobre hegemonia cultural. Ele divide em poder e hegemonia. Ele fala, poder é o poder do Estado sobre a administração pública, e exército, polícia. E hegemonia é o domínio psicológico das massas. Ou seja, nós não vamos mais ganhar através da revolução armada, como o Marx propunha, fazer uma luta de classe. Nós vamos fazer uma revolução cultural. Por que aconteceu? O proletariado curtiu o capitalismo e eles estão gostando de ter uma geladeira. Você já viu a foto que mostra o primeiro McDonald's na Rússia? Não, mas deve ter sido. Véi, é insano. Não, comam o McDonald's, os caras curtindo. Não, pelo contrário. Então, os caras curtindo pra caramba. Não, tipo assim, não comam capitalista. É capitalista, velho, os caras querem. A fila gigantesca, assim, ó, a fila gigantesca, cara. E, tipo assim, todo mundo lá, Aí mudaram o discurso, foram pro âmbito cultural. Foram pro âmbito cultural. Ou seja, hoje a política, na verdade, significa influência. Ou seja, o que tá te influenciando, de fato, é política. Então, hoje, a esquerda, ela tá em todo lugar. Ela já não é mais aquela coisa assim, foi esse martelo é de esquerda. Óbvio que é. Mas ele não precisa se mostrar com um vermelho para ele poder ser de esquerda. Então, pô, tu abre Netflix, aí lá vai ter depravação sexual, sensualidade precoce, você abre a novela, tem adultério, e geralmente o cara mais galã da novela, o mais bonito, ele é adúltero. E aí o homossexual é o legalzão, é o cabeleireiro, gente boa, piadista, e o crente é o chato. A mulher crente é a de coque, com saia. Eu falo, pô, os caras estão fazendo o quê? Um genocídio cultural. Onde cristão é trouxa, é idiota, quem é conservador é careta. Você é jovem e quer esperar o casamento pra transar? Putz, é um idiota. Mas aí você mostra um artista qualquer que bota o corpo dele igual... tipo uma lavagem aí cerebral. É legal. Não é uma lavagem cerebral, é uma parada assim... A universidade, quem é estudante aí, que tá vendo esse podcast aqui, sabe o que eu tô falando. Você chega lá, você não pode ser anticomunista. O problema não é o comunismo, o problema é você não poder se colocar ao contrário. Então você chega na sala, você quer sofrer preconceito? Não fala que você é gay. Não fala que você é... não, fala que você é cristão. Fala assim, eu sou contra o aborto. Que? Você é contra o aborto, você é um machista. O corpo é da mulher. E você fala, não, peraí, o corpo não é dela. O corpo é dela, mas o bebê ali não é dela. E aí você vai sentindo uma opressão, cara, uma hostilidade muito grande. Ou seja, hoje o jovem conservador, ele tá tendo a condição de falar o posicionamento dele. Mas até 10 anos isso não tinha. Não tinha página de direita. Aí esse que é a minha crítica aos caras. A esquerda tem tudo, Vilela. A esquerda tem tudo. A esquerda tem a produção artística, cultural, novela, televisão, Hollywood. E a gente tem o quê? O que a direita tem? Nada. A gente conseguiu botar um presidente lá, numa loucura do caramba política, onde o presidente é impeachmentado, o cara estoura, ganha do Haddad, que tinha no plano de governo regulamentar a mídia, um cara que tem apoio a Nicolás Maduro, a gente consegue ganhar isso, e a gente quer que resolva amanhã. Se não resolver amanhã, eu vou botar meu pé pra cima e vou chegar na internet.